E vou gostar aqui também de ouvir mesmo do curandeiro Mateus, que já se faz presente aqui no nosso estúdio, a dizer que seja bem-vindo a este diálogo, seja bem-vindo a esta edição de segunda-feira. Queria que mesmo saudasse os telespectadores que estão neste momento bem ligadinhos aqui ao diálogo na TTV, e gostava de saber de si também, o que significa a Kupatla na sua compreensão? Muito obrigado pela palavra. Primeiro, saudar a todos aqueles que nos vêm lá de casa, saudar a si e aos meus caros colegas do painel. E agradecer pelo belo tema que temos hoje em alusão, não é? Dizer que a Kupatla é uma prática tradicional. Alguns podem até compreender como cultural, mas é mais tradicional que cultural. Então, categoricamente, ela não é cultural. Não é cultural, é tradicional. É tradicional. Sim. Certo. Então, o que acontece? O Kupatla é a forma que os seres humanos têm de se conectar com a sua natureza, ou seja, a sua ancestralidade. E é uma prática mundial em alguma vertente, que ela baseia-se muito em uso de certos tipos de bebidas, pode ser até água, pode ser uma espécie de refrigerante, bebidas alcoólicas, dependendo do tipo de linhagem a quem esse Kupatla pertence. Agora, por ser uma prática tradicional, vamos entender que também é uma prática espiritual, não é? Okay. Onde é uma conexão de atividades espirituais, razão pela qual, se for a ver no que estava-se a falar aqui quando cá cheguei, é muitas daquilo que são as práticas mundiais não africanas. Há sempre o processo de Kupatla. Nós falamos mais de Moçambique. Não só em África, especificamente em Moçambique, é praticado este sistema do Kupatla, mas em todo o mundo faz. Em todo o mundo, razão pela qual, se for a ver, o Kupatla usa muito aquilo que chamamos de irapé. Temos vários tipos de irapé para vários tipos de etnias. Tudo isso porque é aquilo que conecta, aquilo que é o tal Kupatla. Infelizmente, eram práticas essas que eram feitas com muita honestidade e, diferentemente do que ultimamente tem-se estado a dizer, o Kupatla é algo que, para mim, eu creio na ancestralidade e conheço aquilo que são as vantagens disso, é algo que é muito benéfico para quem usa. Mateus disse que o Kupatla é considerado um ato tradicional, porém também espiritual. Por quê? É porque a natureza do homem é espiritual. Por ser espiritual, então é espiritual, nesse sentido. Quando a gente faz o Kupatla, a gente quer uma conexão com uma força espiritual, que é essa que depois, ao longo do tempo, vamos lá supor, por exemplo, temos o caso, por exemplo, daquilo não me deixes perder o fio do pensamento no que concerne as estradas, mas indo um pouco aquilo que estava a falar. Temos o caso, por exemplo, de meninas que são casadas, e que elas são casadas sem que haja o casamento tradicional, o vulgo lobolo. O lobolo é um casamento que existe também a nível do globo. Esse é outro barulho, o curandeiro Mateus, é outro barulho este. O que acontece? Muitas mulheres que saem, por exemplo, das suas casas e vão, por exemplo, fazer esses casamentos, porque ultimamente nós fomos lavados mentalmente pela crença do outrem, nesse caso, europeia e por aí em diante, aonde nós passamos a diabolizar aquilo que são práticas benéficas e transformamos elas em malignas. Há quem diz, por exemplo, que o Kupatla e feitiçaria, ouvi há pouco a dizer, eu preciso de perceber uma coisa nessa vertente, que depois já ele vai me explicar melhor. É feitiçaria para quem não entende. Essas religiões branquelas que esses nossos pastores usam atualmente, que vão ao encontro mesmo de práticas que têm a ver com essas más lavagens cerebrais que existem, criam esse desfoque, onde as pessoas tomam aquilo que é normal e diabolizam, para poder alimentar uma ala de certas percepções geradas. Eu não me atreveria a falar tão bem assim de algo que eu não entendo, como se eu entendesse, e ainda dar explicações falsas para pessoas beberem daquilo que não corresponde à verdade. Então, nesse caso, se você sai, por exemplo, sendo de uma família tradicionalmente forte, vai se casar comigo e depois não se obedece o casamento tradicional, que é esse o vulgo lobolo, nesse caso, você pode ter dificuldade até de conceber. Você pode ter muitos problemas no seu relacionamento simplesmente porque não se fez esse casamento tradicional. E se for se fazer o casamento tradicional, nesse caso, tem aquilo que é a prática de haver uma garrafa de vinho e um rapé que é para ser usado para fazer o Kupatla. Mas por que acontece isto, Mateus?
Por que que é obrigatório a mulher ter que efetuar o casamento tradicional, sendo que a pessoa pode simplesmente ir assinar no civil sem precisar casar tradicionalmente? Não, mas tens que ter, por exemplo, vamos lá perceber uma coisa. Para você ser casado oficialmente, por exemplo, no civil, é que você tem que assinar, não é? Não é assim? E tem que Exato. haver legalização do É seu casamento legalização do no casamento. civil. No tradicional também, quando você faz isso, é a legalização do seu casamento. Então, não tem diferença essas duas vertentes. Mas Só que cada olha, uma... é que em outras culturas, em outros países, não existe isso de casamento tradicional. Praticamente é só em África, Não, Moçambique. é um lapso esse. Existem casamentos tradicionais. Eu falo por Em experiência. outros países. Sim, eu falo por experiência disso. Está a perceber? As maneiras de como esses casamentos são feitos vão de acordo com a etnia de cada geração. Então, o que acontece, nós temos casos de pessoas que, por questões dessas lavagens cerebrais que nós temos estado a acompanhar, que andam a dizer que quando se faz o kupatha, para abençoar aquela pessoa a ir ter um bom lar, é enfeitiçar, é transferir o marido espiritual, é aprisionar aquela mulher a um espírito. Como é que é possível? Uma coisa não tem nada a ver com outra. Então, são essas mais informações que acabam fazendo pessoas fazerem casamentos tradicionais sem obedecer aquilo que é a regra do casamento tradicional. 2, 3 tempos a pessoa não é feliz. Você vai procurar perceber o que está a acontecer. Falhou alguma coisa lá que tem que se reobservar. Então, é preciso a gente valorizar o kupatha, é importante e realmente não tem nada de diabólico. Pode ser diabólico se eu fizer com más intenções, porque também pode ser diabólico. Agora, para só você ver a importância que isso tem e que as pessoas, por mais que finjam demência dessa parte, mas conhecem a importância disso. Você vai ver que realmente quando há casos, por exemplo, de construção de grandes edifícios, vias de acesso, está a kupatha, porque sabem de que aquela parte é a parte que conecta a originalidade daquele sítio, é aquilo, como é que se diz, a autenticidade daquele sítio. Para que aquele sítio seja um sítio protegido, um sítio que seja de conhecimento dos ancestrais locais e por aí em diante. Então, é nessa vertente que eu ponho as coisas. Vou parando por aqui, mas deixar bem claro que o kupatha pode ser negativo se alguém fizer com má intenção, porque pode também se usar para ser um processo de transferir um mau espírito para alguém, se for uma coisa feita por conhecimento de quem seja feiticeiro. Mas no sentido normal do kupatha, o verdadeiro sentido do kupatha, é para questões de bênçãos.